Olá, seja muito bem-vindo ao meu humilde canal, o canal A Paroleira. Hoje eu quero falar com você sobre o documentário da Netflix, né? O Dilema das Redes Sociais, que mexeu muito comigo quando eu assisti. E eu gostaria de compartilhar com você algumas observações que eu fiz, alguns detalhes importantes que eu gostaria de comentar com você, porque esse documentário é muito importante. Se você não assistiu, assista depois desse vídeo. Vai ter spoilers? Vai ter spoilers. Mas, gente, não importa. Não é um filme, é um documentário e eu quero comentar. E quando você assistir vai ser muito importante porque você já vai estar ciente de algumas coisas que eu percebi e, como cristã, eu gostaria muito de compartilhar com você. Então eu vou ir colocando alguns trechinhos que eu achei muito importantes aqui e vou ir comentando. E se você ainda não é inscrito, não esqueça-se de clicar em inscrever-se e deixar o seu like no vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer e a levar o conteúdo para mais pessoas. Se quiser também, ative o sininho para receber os novos vídeos. Bom, uma coisa que o documentário deixa muito claro é sobre como funcionam os algoritmos e como esses algoritmos dessas plataformas são pensados por seres humanos, como eles são pensados para que eles funcionem e o porquê eles são pensados assim. E eu gravei, né, um pouquinho do documentário e eu vou colocar aqui para você ouvir ex-funcionários, né, dessas empresas de tecnologia e de redes sociais, o que eles falam sobre isso. Mas a forma com que eles criam os algoritmos é justamente para prender o máximo possível a pessoa, o usuário, na tela. Então tudo é minimamente pensado e psicologicamente arquitetado para que você fique o mais tempo possível preso à tela do teu celular. E outro detalhe muito importante que eu queria destacar é como funciona o algoritmo. Então, o algoritmo, para te prender, ele vai entender como que você é. Cada usuário tem um padrão de comportamento, um padrão psicológico diferente. Então, a inteligência artificial que está no algoritmo das plataformas, né? Ele vai estudar você, vai entender teu comportamento, vai entender o que você gosta e vai usar isso para poder prender você o mais tempo possível na tela. Então, sabendo do que você gosta, ele vai recomendar milhares e milhares de vídeos para que você não saia de jeito nenhum e gaste muito tempo no celular. E eu vou mostrar para você o porquê é que eles fazem isso. Se liga. Para você deletar agora suas redes sociais. Darren Lanier. Empresas como Google e Facebook são algumas das mais ricas e de maior sucesso de todos os tempos. Possuem relativamente poucos funcionários, mas possuem computadores gigantes que arrecadam fortunas, certo? Por que eles são pagos? Essa é uma pergunta muito importante. Vem investindo em tecnologia há 35 anos. Nos primeiros 50 anos do Vale do Silício, a indústria fabricava produtos hardware, software, vendiam para os clientes. Era um negócio simples. Nos últimos 10 anos, as maiores empresas no Vale do Silício estão no negócio de vender seus usuários. É até banal dizer agora, mas como não pagamos pelos produtos que usamos, os anunciantes pagam os produtos que usamos. Os anunciantes são os clientes. Nós somos o produto vendido. O ditado clássico é: se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. Muitas pessoas pensam que o Google é só uma ferramenta de busca e o Facebook é só um lugar para ver o que os meus amigos estão fazendo, ver fotos deles. Mas o que elas não percebem é que eles estão competindo pela sua atenção. Olha só, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube. Empresas assim, o modelo de negócio delas é manter as pessoas presas à tela. Nós temos que descobrir como prender o máximo possível a atenção dessa pessoa. Quanto tempo podemos fazer você gastar? Quanto da sua vida você consegue nos dar? Quando você pensa como algumas dessas empresas funcionam, começa a fazer sentido. Elas possuem serviço de internet que nós achamos serem grátis, mas não são grátis. São pagos pelos anunciantes. Por que os anunciantes pagam essas empresas? Pagam em troca de mostrar suas propagandas para nós. Nós somos o produto. Nosso foco é o produto sendo vendido para os anunciantes. Mas isso é ser simplista. É a mudança gradual, leve e imperceptível no seu próprio comportamento e percepção que é o produto. E esse é o produto, o único produto possível. Não tem mais nada na mesa que possa ser chamado de produto. É a única coisa que eles têm para ganhar dinheiro é modificar o que você faz, como você pensa e quem você é.
É uma mudança gradual, é leve. Se você chegar para alguém e disser, me dê 10 milhões de dólares e eu vou mudar o mundo. 1% na direção que você quer que ele mude. É o mundo e isso pode ser incrível e custa muito dinheiro. Eu decidi fazer uma apresentação, quase um manifesto. Todo dia eu ia para casa e trabalhava nisso algumas horas todas as noites. E basicamente dizia, nunca antes na história, 50 designers, pessoas brancas entre 20 e 35 anos, na Califórnia, tomaram decisões que causariam impacto em 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas teriam pensamentos que não queriam ter, porque um designer do Google disse, é assim que as notificações funcionam na tela que você olha ao acordar de manhã. E tínhamos uma responsabilidade moral como Google de resolver esse problema. E eu enviei a apresentação. É chocante, cara. Como no documentário mesmo, eles vão falar que, claro que eles não criaram essas coisas com a intenção de destruir as pessoas. E eles também não tinham ideia de onde isso ia parar. Mas o fato é que, sim, as redes sociais foram pensadas para nos usar como produto. Nós somos o produto. E sim, as redes sociais foram projetadas para desperdiçarmos tempo, para nos viciar. E isso é sórdido, porque os caras que estavam estudando sobre como fazer isso, eles aplicaram de fato coisas psicológicas, estudo de psicologia, de neuropsicologia, para nos prender na tela. E isso é assustador. E formas de despertar, né, o consumo louco, como o próprio rapaz vai dizer depois, que nós estamos na era do capitalismo de vigilância. Terrível. E o porquê que isso é tão grave e tão perigoso ao mesmo tempo? Que inclusive eu vou até colocar um trechinho do que o próprio rapaz fala. O que tem de tão terrível nisso? Como eles criaram de fato uma ferramenta, essa ferramenta está cada vez mais inteligente. E essa ferramenta foi criada para mexer com o nosso psicológico, ela foi pensada inteiramente para mexer com o psicológico humano. Pessoas más podem facilmente manipular países inteiros. E é isso que tá acontecendo. E não só manipular países, mas muitas pessoas se suicidaram por conta dos distúrbios e dos problemas que as redes sociais vieram causar. Por quê? Porque elas foram pensadas para nos viciar. E isso de forma irresponsável, por quê? Porque é para nos viciar para vermos cada vez mais anúncios. Tudo por dinheiro. Isso é muito irresponsável. Ai, caramba. Quando você pensa em tecnologia e ela ser uma ameaça existencial, é uma alegação forte. E é fácil na sua mente pensar, ok, então eu tô aqui com o celular, rolando, clicando, usando, e onde está a ameaça existencial? Tem um supercomputador do outro lado da tela, apontando para o meu cérebro, me fazendo assistir mais um vídeo. Onde está a ameaça existencial? Não se trata de tecnologia sendo ameaça existencial. É a capacidade da tecnologia de despertar o pior da sociedade. E o pior da sociedade ser a ameaça existencial. Ele acabou de falar sobre algo muito importante, e eu quero destacar agora. A internet em si não é o problema é a capacidade da internet, da inteligência artificial, da tecnologia de despertar o que há de pior na sociedade. Eu venho falando muito no meu canal que o homem é mau, nós somos maus. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice, que depois da queda, depois da desobediência de Adão com Deus, o homem é continuamente mau. E não há o que melhore isso, não tem como. Você pode ser a pessoa mais estudada, você pode se corromper e fazer o mal deliberadamente e estar com a sua consciência tranquila. E é esse o problema. A internet em si não é um problema. O problema é o homem. O homem é mau. E fica muito claro isso aqui. O homem é mau. E eu posso te contar um segredo? Desde a criação do homem, o diabo sabia que dava para despertar desejos no homem. E foi exatamente isso que ele fez lá no Jardim do Éden. Agora vamos de dados científicos para nós. A neurociência diz que não tem como você colocar desejos dentro dos homens. Criar um desejo em alguém. Isso não existe, não tem como fazer isso. Porque os desejos já estão no homem. Mas você consegue despertar os desejos que às vezes nem aquela pessoa sabe que ela tem. E isso é o princípio do neuromarketing atualmente. Despertar desejos que elas nem sabem que têm. Mas posso te contar um segredo? O diabo já sabia disso e ele fez isso com Adão e Eva. Despertou em Eva um desejo. O desejo de ser igual a Deus.
E foi aí que a gente se ferrou. E quer ouvir uma verdade? O mesmo diabo que fez isso com Eva está fazendo isso agora em escala frenética. Está usando sim a internet para despertar o pior da sociedade muito mais do que já foi despertado antes. Eu não sei se você reparou, mas as redes sociais elas estão fazendo mais mal do que bem. O bem é desse tamanho e o mal tá fora de controle. Observe o que você vai ouvir a seguir. Estávamos todos esperando o momento em que a tecnologia superaria a força e a inteligência humana. Quando vai cruzar a singularidade, nos substituir nos empregos, ser mais inteligentes. Mas há um momento muito anterior em que a tecnologia excede e supera as fraquezas humanas. Esse ponto, sendo atravessado, está na raiz do vício, polarização, radicalização, hiperescandalização, vaidadificação e assim vai. Isso está dominando a natureza humana. E é o checkmate na humanidade. 1.000 adolescentes do sexo feminino dando entrada em hospitais porque se cortaram ou se feriram era bem estável até por volta de 2010, 2011. E depois começou a subir muito. Está acima de 62% para meninas adolescentes. Está acima de 189% para as pré-adolescentes. É quase o triplo. Ainda mais preocupante, nós vemos o mesmo padrão com suicídios. As adolescentes mais velhas, de 15 a 19 anos de idade, tiveram um aumento de 70% comparado à primeira década deste século. As pré-adolescentes, que era uma taxa bem baixa no começo, um aumento de 151%. E esse padrão aponta para as redes sociais. A geração Z, as crianças nascidas após 96 ou próximo, é a primeira geração da história que tiveram redes sociais antes do ensino médio. Toda a informação provém do Facebook e das redes sociais. A democracia está ruindo rápido. 6 meses. Depois do caos em Chicago, conflitos violentos entre manifestantes contra e a favor. A democracia está enfrentando uma crise de confiança. O que estamos vendo é um ataque global contra a democracia. A maioria dos países-alvo são países que realizam eleições democráticas. Isso está acontecendo em escala. Através de agentes do Estado, pessoas com milhões de dólares dizendo: eu quero desestabilizar o Quênia. Eu quero desestabilizar Camarões. A Angola só vai custar essa quantia. Uma eleição extraordinária ocorrida no último domingo no Brasil. Uma campanha que foi movida pelas redes sociais. Nós, da indústria da tecnologia, criamos as ferramentas para desestabilizar e desfazer o tecido da sociedade. Em cada país, todos ao mesmo tempo, em toda parte. Você tem isso na Alemanha, Espanha, França, Brasil, Austrália. Algumas das nações mais desenvolvidas do mundo agora estão sendo implodidas. E o que elas têm em comum? Agora, você acredita que o Facebook influiu nos resultados da eleição de 2016? Isso é complicado. A realidade é, foram tantas forças diferentes em jogo. Representantes do Facebook, Twitter e Google retornaram a Capitol Hill para o segundo dia de testemunho a respeito da interferência da Rússia na eleição de 2016. A manipulação por terceiros não é invasão. Mas os russos não hackearam o Facebook. O que fizeram foi usar as ferramentas que o Facebook criou para legitimar anunciantes e legitimar usuários. E aplicaram isso de maneira sórdida. É como se fosse uma guerra de controle remoto. Um país pode manipular o outro sem invadir as suas fronteiras físicas. Estamos vendo imagens violentas. Parece que eles estão empurrando uma lixeira. Não teve a ver com quem você queria votar. Teve a ver com semear o caos total e dividir a sociedade. Imagens de Huntington Beach, uma manifestação... O importante era criar dois lados que não conseguiam mais ouvir um ao outro, que não queriam mais ouvir um ao outro, não confiavam mais no outro. Na cidade universitária, essa é uma cidade onde o ódio ficou exposto e se transformou em violência racial. Uma das capas da revista The Economist, do ano que vem, de 2021, traz a ideia de que estamos vivendo uma nova Guerra Fria, onde não precisa mais explodir nada. Se você disseminar o mal no meio da sociedade através das redes sociais, você consegue autodestruir, fazer com que países inteiros se autodestruam sem você estourar, apertar o gatilho de uma arma. Usando a arma da informação, da desinformação, da discórdia. A Bíblia chama isso de semear contenda entre irmãos. E meu querido amigo, esse é o pecado que Deus mais odeia, aquele que semeia contenda entre irmãos. E é exatamente isso que está acontecendo na internet. Estão usando ela para semear contenda entre irmãos. Nós somos irmãos, somos humanos. Agora eu quero que você preste muita atenção no que você vai ouvir a seguir. Porque a hora que eu ouvi, eu falei, meu Deus, eu achava que era isso, agora eu tô tendo certeza. Quando você entra no Google e digita mudança climática vai ver diferentes resultados dependendo de onde você vive.
Em certas cidades, você vai ver um autocompletar com mudança climática é mentira. Em outros casos, vai ver mudança climática está causando a destruição da natureza. E essa não é uma função sobre a realidade da mudança climática, mas sobre o que você vem pesquisando e as coisas particulares que o Google abre sobre seus interesses. E mesmo dois amigos, um próximo do outro, com quase o mesmo círculo de amigos, podem dizer, se virmos o feed de notícias do Facebook, veremos exatamente as mesmas atualizações. Mas não é nada disso. Eles veem mundos completamente diferentes, porque são baseados em computadores calculando o que é perfeito para cada um. Você pode imaginar isso como 2,7 bilhões de O Show de Truman. Cada pessoa tem sua própria realidade com seus próprios fatos. Com o tempo, você tem a falsa sensação de que todo mundo concorda com você, porque todo mundo no seu feed de notícias parece com você. E assim que você chega nesse estado, você é facilmente manipulado, da mesma forma que seria manipulado por um mágico. O mágico faz um truque de cartas e diz, escolha uma carta, qualquer carta. O que não percebe é que já está tudo armado. Então você escolhe a carta que ele quer. E é assim que o Facebook funciona. O Facebook diz, ei, escolha seus amigos. Você escolhe os links que segue. Mas tudo isso é bobagem, é igual ao mágico. O Facebook está no comando do seu feed de notícias. Todos operamos segundo uma diferente série de fatos. Quando isso acontece em escala, você não é mais capaz de reconhecer ou talvez consumir informação que contradiz o ponto de vista do mundo que você criou. Isso significa que não estamos sendo indivíduos objetivos e também construtivos. Nós criamos um sistema que é tendencioso à informação falsa. Não porque queremos, mas porque informação falsa dá mais dinheiro às empresas do que a verdade. A verdade é chata. É um modelo de negócios de lucro por desinformação. Você ganha dinheiro quanto mais permite que mensagens não regulamentadas atinjam qualquer um pelo melhor preço. Por causa da mudança climática? É mentira, é verdade. Essa é a questão. Quanto mais eles falam disso, mais eles nos dividem. Mais eles detêm o poder, mais eles detêm o controle. O Facebook possui trilhões dessas postagens. Ele não tem como saber o que é verdadeiro e o que não é. Parece que não, né? Mas sim, nós estamos sendo manipulados. E vai ficar cada vez pior, né? Porque acredite ou não, estamos vivendo os últimos dias. Tem uma coisa que o rapaz que é o principal do documentário fala, que eu não coloquei aqui, mas ele fala que a gente acha que um dia a inteligência artificial vai dominar tudo. E ele disse que isso já está acontecendo. É que não está acontecendo como a gente imaginou, mas já está acontecendo. Já estamos nos últimos dias. Já estamos com a profecia que foi dita pelo profeta Daniel. Nos últimos dias, a ciência se multiplicará. Vamos prestar bem atenção, porque essas ferramentas de inteligência artificial não sabem o que é a verdade. Mas vai ter um momento que vai ficar tudo bem. As coisas vão melhorar. Vai ter uma pessoa que vai conseguir arrumar todo o caos da humanidade. E eu acho que nós vamos ver isso com nossos próprios olhos. Estamos prestes a ver isso. Este tempo está chegando. Vocês ouviram também que o cara disse que a verdade é chata. A fake news vende muito mais, porque ninguém gosta da verdade, a verdade é chata. E sabe por quê? Porque a verdade é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Por isso mataram ele, porque ele era a própria verdade. Palavras do próprio Jesus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más, suas atitudes são más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. O ser humano passou a odiar Deus depois da queda, porque ele manifesta o quão mal nós nos tornamos. E isso é insuportável. O que você vai ouvir agora é mais interessante ainda. Eles dizem que podem arrumar isso, que dá pra consertar. Mas eles mesmos sabem que não tem como, porque a internet desperta o mal da sociedade. E não tem como a internet consertar o mal que está no homem, porque algoritmos, inteligência artificial, não consegue discernir mentira de verdade. A única coisa que o algoritmo consegue fazer é mandar pra você o que você mais pesquisa, pra te tornar cada vez mais viciado, te transformar num usuário de droga virtual. É isso que estamos virando, usuários de drogas virtuais.
zumbis virtuais. Até os crentes não conseguem ler suas Bíblias, não conseguem orar, não conseguem ter um momento com Deus porque estão viciados. A própria noiva de Cristo está viciada. Presta atenção no que vem a seguir. A solução a longo prazo aqui é construir mais ferramentas de inteligência artificial que achem padrões de pessoas usando serviços que pessoas de verdade não usariam. Estamos permitindo que os tecnólogos estruturem isso como um problema que eles estão equipados para resolver. Isso é mentira. Pessoas falam sobre inteligência artificial como se soubesse a verdade. Ela não vai resolver esses problemas. A IA não pode resolver o problema das fake news. O Google não tem a opção de dizer isso é conspiração, isso é verdade. Eles não sabem a verdade. Eles não têm um proxy da verdade que não seja mais do que um clique. Se não concordarmos sobre o que é verdade, ou que existe uma coisa como a verdade, estamos ferrados. Esse é o problema abaixo de outros problemas, porque se não concordarmos sobre o que é a verdade, então não podemos sair de mais nenhum dos nossos problemas. Devíamos sugerir que ele siga os Terraplanistas Futebol Clube. Não mostre mais nenhuma atualização de esportes, ele não reage. Vamos enviar vários campos. Eu achei muito interessante a última fala dele. A humanidade precisa concordar sobre o que é a verdade, senão ela vai se autodestruir. Fica muito fácil de destruí-la. E eu te digo, meu querido amigo, Jesus é a verdade. Mas a humanidade não vai concordar sobre isso. Por quê? Jesus mesmo disse: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais os seus pecados do que Deus. A verdade para o homem é insuportável. Então ninguém vai concordar sobre isso. E é claro, você não precisa concordar comigo também. Não vamos brigar por isso. Você pode pensar diferente de mim, mas Jesus é a verdade. E muito breve todos ficaremos sabendo disso. E só por meio de Jesus o homem consegue controlar seus pecados. Encerro o vídeo com a última fala desse documentário. Tecnologia cria caos em massa, revolta, incivilidade, falta de confiança uns nos outros, solidão, alienação, mais polarização, mais fraude eleitoral, mais populismo, mais distração e incapacidade de focar nos verdadeiros problemas. Isso é sociedade. E agora a sociedade é incapaz de se restabelecer e recai num tipo de caos. E manter a atenção das pessoas não vai desaparecer. Nossa tecnologia vai se tornar mais integrada às nossas vidas, não menos. As inteligências artificiais se tornarão melhores em prever o que nos mantém conectados e não piores.